Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo 18, né? Como se diz aquele ditado, por motivos técnicos foi preciso encerrar o vídeo anterior antes do tempo. Por motivos técnicos, olha só que frescuragem, né? Então, dando sequência na mensagem. Quando o homem ainda se estribava na ingestão de vísceras de animais, a fim de sobreviver ao meio rude e agressivo da matéria, a sua alma também era compatível com a rudeza do ambiente inóspito. Mas, atualmente, o espírito humano já alcançou noções morais tão elevadas que também lhe compete harmonizar-se a uma nutrição mais estética. Não foi o que eu disse no vídeo anterior? Eu disse mais ou menos isso no vídeo anterior, né? Que o troglodita, naquela época, mais primitivo, mas parece que os trogloditas de hoje, que já são dotados um pouquinho mais de moral, de intelecto, de inteligência, de cultura. Parece que os trogloditas de hoje não são mais atrasados que os trogloditas da época dos hominídeos, dos Homo erectus. Enfim, onde é que o ser humano vai parar com isso? Então aqui, nosso irmão está nos dizendo, a sua alma também era compatível, naquela época, a sua alma era compatível com a rudeza do ambiente inóspito, mas atualmente o espírito humano já alcançou noções morais tão elevadas. Isso ele está dizendo, assim, não é para nos agradar, não. Até porque, de certa forma, o espírito, com relação àquela época dos trogloditas, com hoje, ele deu, assim, uma alavancada muito boa, mas não foi capaz ainda de se livrar desses vícios pecaminosos, desses vícios que muito prejudica a sua evolução, né? Não se justifica que, após a sua verticalização da forma hirsuta da idade da pedra, olha só, o homem prossiga nutrindo-se tão sanguinariamente como a hiena. Não justifica, gente. Como a hiena, o lobo, a raposa ou as aves de rapina, além de brutal e detestável para aqueles que desejam se libertar dos planos inferiores. Além de brutal e detestável para aqueles que desejam se libertar dos planos inferiores. A carne é o contínuo foco de infecção à tessitura magnética e delicada
do corpo etéreo astral do homem. Nossa Senhora, gente. Nós vamos ter que ler isso aqui novamente. Sanguinariamente como a hiena, o lobo, a raposa ou as aves de rapina, além de brutal e detestável para aqueles que desejam se libertar dos planos inferiores, a carne é contínuo foco de infecção à tessitura magnética e delicada do corpo etéreo astral do homem. É prejudicial ou não é prejudicial? Por isso que Ramatiz, ele iniciou esse livro Fisiologia da Alma com esse primeiro capítulo. Esse é o primeiro capítulo do livro. Essa é a preocupação maior da espiritualidade. Não é só de Ramatiz. É da espiritualidade. Vocês podem até pensar o contrário. Porque muitas pessoas classificaram e classificam Ramatiz como assim um espírito, enfim, os espíritas não aceitam Ramatiz. Mas por que não aceita? Porque são trogloditas. São hipócritas. Eu falo mesmo. São trogloditas, hipócritas. Porque se parassem para analisar, no livro Nosso Lar, de André Luiz, Irmã Veneranda, em dado momento, ela realiza um trabalho na colônia Nosso Lar, onde ela proíbe certos tipos de comportamentos e de alimentos, o que criou assim uma controvérsia muito grande na época, rebelião, manifestações. Por quê? Porque os seres, eles deixavam a Terra através do desencarne e iam para Nosso Lar, e lá eles continuavam com os mesmos hábitos que tinham aqui na Terra. E ela instituiu uma mudança muito grande lá. Custou amargamente, mas ela venceu. Então a espiritualidade, ela se preocupa conosco. Então os espíritas que não aceitam Ramatiz através de Hercílio mais, entendeu? É porque são trogloditas ainda. Eles pensam assim: Deus que me livre ler uma obra dessa, estudar um livro desse, isso é regredir, é voltar no tempo. Isso é hipocrisia, isso é ignorância, isso é falta de conhecimento das leis de Deus, porque a providência divina toda se preocupa com esta questão, principalmente da mudança de hábito, de comportamento, de atitude.
são questões que a providência divina se preocupa muito, mas que infelizmente o ser, antes de reencarnar, promete, depois quando chega no corpo físico, ele se perde totalmente. Ele se perde. Aí ele entra pela porta larga, aí é ingratidão, é traição, é promiscuidade, é tudo que não presta. Ilusão, fantasia. E muitos também não aderem a Ramatiz porque eles dizem que Ramatiz é um espírito assim voltado pelo lado do esotérico, que não tem nada a ver. O médio, sim, Hercílio mais, que é um direito dele, ele era esotérico, ele sim, ele era adepto Rosa Crucis, né? E de outras denominações, inclusive a Umbanda. Mas nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Nós temos que extrair a mensagem. Porque Ramatiz é uma coisa e o médio Hercílio era uma outra coisa totalmente diferente. Raciocine você a respeito do que o nosso irmão está dizendo. Fiel, autêntico, verdadeiro. Eu já disse aqui, e repito, já busquei na Bíblia. Várias matérias para tratar em vídeos passados. Eu não busco só nas obras de Chico Xavier, nas obras básicas. É lógico que a Bíblia, os temas os quais eu já procurei, já tratei aqui, é a luz da doutrina espírita. Você entendeu? Os assuntos todos em outros livros, Missionários da Luz, Ação e Reação, obras de Leon Denis, a luz da doutrina dos espíritos. Aí você pode me dizer assim, mas as obras de Leon Denis, a Missionários da Luz, são obras espíritas, mas não faz parte das 5 obras básicas da codificação da doutrina espírita. Não faz parte. As 5 obras básicas é uma coisa. Veja bem. As 5 obras básicas é a base, é o alicerce, onde, sobre aquele alicerce, veio
as obras de Chico Xavier, as obras de Edivaldo Pereira Franco, as obras de Carlos Bacelli, obras de Leon Denis, Camilo Flammarion. Eu não posso citar outras, não, como também as obras de Hercílio. Luiz, mas você reconhece que Ramatiz escreveu vários livros através de outros médios sem ser Ramatiz, sem ser Hercílio? Não, eu não reconheço nada. Eu reconheço apenas o médium Hercílio. Por isso, gente, que as pessoas dizem que eu sou polêmico. Porque o que eu tenho que falar, eu falo. Porque as obras de Ramatiz, através de Hercílio, estão embasadas nas 5 obras de Allan Kardec. Enxergue você ou não. Isso aí já é um problema teu. Porque, de acordo com o meu raciocínio, eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar. Agora, se você aceita ou se você não aceita, não tem problema. Cada um encontra-se num nível evolutivo. Então, eu reconheço apenas de Hercílio, o médio Hercílio mais. Não posso falar mais nada. Você entendeu? Não é julgando ninguém. Mas de acordo com as obras básicas de Allan Kardec, o que, no entanto, Hercílio era espírita, usava-se o nome kardecista, defensor do espiritismo, fiel defensor do espiritismo. Um advogado, uma pessoa exemplar, moralmente, intelectualmente, uma pessoa culta. Então, gente, muitas pessoas dizem assim: eu não leio isso, eu não leio aquilo, porque isso não faz parte do espiritismo. Veja bem, tem pessoas que eu as consultando verbalmente: você é espírita? Sou. Você já leu as obras básicas? Nunca. Por quê? Eu tenho uma dificuldade imensa para ler as obras básicas. Não consigo entender Kardec, não. Como tem gente que diz que não consegue entender as obras de Edivaldo Pereira Franco, principalmente as obras de Joana de Ângeles. A gente entende, porque cada um está num nível evolutivo. Aí eu pergunto para as pessoas: mas você é espírita, né? Sou espírita. Mas quais livros você já leu? E a pessoa cita lá vários livros de romance. E a pessoa se tornou espírita através de livros de romance. E romance, gente, não é espiritismo. Romance é história. Romance é aquele drama pessoal de alguns seres. Então, romance não é espiritismo. Isso eu falo com toda convicção.
E as pessoas leem alguns romances e já procuram a casa espírita e já senta e já vai receber espírito, já vai psicografar e já vai orientar e já... Gente, isso é um perigo. A pessoa tem que ter conhecimento de causa. É difícil ter conhecimento de causa, mas pelo menos noção. Como um médico. O médico, se ele não estudar 6 anos na faculdade e uns 2, 3 anos residência, ele não tem condições de clinicar. Vai você clinicar para ver se você consegue. Primeiro que você não conhece termos, você não conhece nome de medicamentos, você não conhece os efeitos colaterais, você não... Você entendeu? Então as coisas não são assim como as pessoas imaginam. Então eu leio tudo. Eu leio livros da Umbanda, eu leio livros do catolicismo, eu leio livros gospel, eu leio reportagens disso, reportagens daqui. Sabe, eu procuro aqui na Terra amealhar o máximo de conhecimento possível, conhecimento geral. Porque conhecimento nunca é demais. E nós temos o dever de ter conhecimento simbolicamente geral. Porque senão permanecemos ali naquele estado de ignorância, de mente fechada. Ah, porque Kardec disse isso. Kardec disse a primeira palavra. Eu não disse a última. A última não existe. Em cima desse alicerce nós podemos construir edifícios de milhões, trilhões de apartamentos. Ah, porque eu não leio a Bíblia. Porque você é um ignorante. Porque há muitas coisas boas lá dentro. Ah, porque eu não leio João Nunes Maia, obras de João Nunes Maia. Porque você é um ignorante. Ah, porque eu não leio obras de Zíbia Gasparetto. Porque você é um ignorante. Porque existe coisas boas lá dentro. Como eu já ressaltei em outros vídeos, nós temos que extrair da terra, como o garimpeiro. Cada 500 quilos, 1.000 quilos de terra que ele passa ali na bateia, ele consegue extrair 2, 3 gramas de ouro. 1.000 quilos de terra para extrair 2, 3 gramas de ouro. E o resto ele esquece, joga tudo fora. Depois que ele encontra as 2, 3 gramas de ouro, ele esquece aquele 1.000 quilos de terra. Assim é o livro. Você leu a Bíblia. Você encontrou ali aquilo que realmente lhe serve. Sim. Então, ignora o resto. Porque o que presta para você, você já encontrou.
E nós temos que entender que nem sempre o que presta para nós, presta para o outro. Principalmente, vamos assim dizer, nas obras básicas. Eu leio as obras básicas e faço uma anotação do que para mim presta. Você lê e você faz uma anotação do que para você presta. E façamos uma análise. Pode ser que os itens meu e os teus não condiz em nada. Porque cada um encontra-se num nível de evolução. Então vamos para o próximo vídeo.